a gente não vai muito longe, eu vou dar um exemplo, né? Eu participo da renovação carismática. Aí sempre de vez em quando tem alguém, um cristão, alguém pedindo assim, reza por mim, vai em casa rezar e tal. Beleza. Vou lá, rezo, chamo as intercessoras, chamo o pessoal, vamos lá fazer um momento de oração. Aí sempre quando vai lá, às vezes quando é a primeira vez que a gente reza, aí até tudo bem, porque o Espírito Santo vai dando exortando a pessoa, ó, tem que confessar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí, depois de um tempo, dá algumas semanas, a pessoa chama de novo. Daí vamos lá, rezando, e nós vemos que a situação não mudou. Daí a gente fala, até não vou expor a pessoa, mas teve uma situação que aconteceu recentemente. Ó, você tem que buscar o sacramento do matrimônio, você tem que casar, você tem que buscar a confissão. Aí eu chego lá, a pessoa não, eu pergunto para ela, você fez o que Deus pediu? Porque não foi o que eu falei, foi o que Deus pediu. Você fez o que Deus pediu de buscar a confissão, buscar o sacramento do matrimônio, resolver deixar a tua vida arrumada com Deus? Daí a pessoa fala, não fui. Aí acontece. Aí nem adianta a gente continuar rezando, acompanhando, por quê? Porque precisa do esforço da pessoa, né? Sim. Eu tenho um exemplo bom também. Eu fui no acampamento de cura e libertação na Canção Nova, e eu sempre ajudo na capela de intercessão lá, tenho grandes amigos e tal. É, Aí quando eu saí, eu estava de batina, né? E lá o pessoal vê o padre de batina assim, vai em cima, né? Aí chegou uma mulher perto de mim e falou assim: Padre, eu preciso de uma oração do Senhor. Deus me mostrou, eu preciso de uma oração do Senhor. Mas na hora, assim, meu anjo da guarda me alertou. Eu falei: Senhora, eu vou fazer uma oração, só me responde uma coisa. Quando foi a sua última confissão? Porque ela falou assim: eu preciso de uma oração, porque tá tudo muito difícil na minha vida e tal. Ah, padre, foi no meu casamento. E hoje, assim, eu não julguei, juro que eu não julguei, porque assim, poderia ter sido semana passada, mês passado, a pessoa casou mais velha, uma viúva, sei lá, que casou novamente. E tem quanto tempo isso? Tem 35 anos. Falei, filha, a oração que você precisa chama sacramento da confissão. Nenhuma oração, nem se São Padre Pio tivesse aqui, vai resolver o seu problema. Nem se o próprio anjo descesse aqui, a Virgem Maria vai resolver o seu problema. Por quê? Você precisa se confessar. Mas muitos têm essa mentalidade mágica, como você mesmo disse, né? Eu quero uma oração para me ser abençoado. Mas a maior graça é estar em comunhão com Deus. Então, essa pessoa que você falou, ela tem que passar por um retiro querigmático, ela tem que passar pelo anúncio novamente, para entender o que é amor de Deus, o que é pecado, o que é conversão, o que é senhorio de Jesus, né? E a partir disso, a pessoa se modificar, entendeu? É o que acontece muito também hoje com essas missas shows, né? É, a pessoa vai porque ela quer receber a bênção. Ela quer receber a bênção, né? É, Tá, mas e a vida cristã? E a metanoia, a mudança de vida? Esses dias eu estava até lendo um documento da época que o Ratzinger era presidente da Doutrina da Fé, sobre missas de cura e libertação, né? E dizendo justamente isso: olha, nós temos que implorar a cura a Deus, sim, só que as finalidades da missa não se reduzem a isso. E a adoração, a reparação, né? A ação de graças. Então, às vezes a gente reduz muito alguns aspectos importantes da fé e maximiza outros. Não que pedir cura não seja importante. Olha quantos milagres no Santuário de Aparecida. Assim, aquelas missas É, é, rápidas lá, né? Quantos milagres Nossa Senhora opera, entendeu? Faz parte pedir a cura, nós devemos implorar a cura. Né? Tiago exorta, né? Que até o fundamento da unção dos enfermos está lá em Tiago. Se alguém de vós está enfermo, chama o presbítero, né? A unção da fé, aí ele vai ungir, a oração salvará o doente, etc. Né? É uma dimensão, mas tem outras também que devem ser analisadas.